Oi, Cabia. Bom dia, né? Eu queria agradecer o convite da Coante para estar aqui, né? Hoje, eu acho que a gente está tendo um momento muito rico aqui de troca e eu peço licença aos meus ancestrais para representar o nosso povo hoje, a nossa história, deixando muito claro, né? E oferecer para vocês que estão aqui presentes hoje uma perspectiva indígena sobre a cabanagem, que é só uma perspectiva, porque os indígenas são muito diversos, nós somos muito diversos, nós temos vários povos, nós falamos de vários lugares diferentes. E aí eu queria também me apresentar e falar um pouco de qual lugar eu vou falar, a partir de que lugar eu estou falando hoje aqui. Então, eu sou Poraquê Munduruku, esse é o nome que eu reivindico pela minha ancestralidade, mas eu tenho um nome de branco também, um nome civil, um nome do registro civil, que é Glailson Augusto Rocha dos Santos, que faz parte do que eu sou também. Eu sou indígena Munduruku, em contexto urbano, em processo de retomada ancestral. Eu sou a terceira geração da minha família que nasce no contexto urbano, né? E é desse lugar que eu falo. E eu queria começar esse espaço, né? A gente teve muitas trocas aqui. Para nós é muito importante tocar, né? Então eu espero não ficar falando sozinho aqui. Eu espero dialogar, nesse momento poder dialogar com vocês. Então a gente está aqui desde ontem, tivemos acadêmicos passando aqui. Felizmente a gente tem hoje uma prefeitura que tem a sensibilidade de não colocar só a academia para falar sobre nós, mas de nos convidar para falar também, né? Então a gente vê quilombolas, já houveram outros parentes que passaram por aqui, a minha parenta Moara Tupinambá ontem, e hoje a gente está aqui para compartilhar uma outra perspectiva com vocês. Então, assim, depois de todo esse debate, alguém poderia me sintetizar o que vocês entendem que é a cabanagem? Então, nós estamos hoje aqui praticamente encerrando o nosso segundo dia, né? E o que é a cabanagem, afinal? O que foi a cabanagem? Alguém se arrisca a dar um palpite? Consegue sintetizar isso em uma frase curta? O que é a cabanagem para você? Qual a conclusão que você tira depois desses 2 dias nossos de diálogo, de troca? Alguém se arrisca? Ninguém. Não me deixem só. Ninguém se arrisca a... O que você entende por cabanagem? O que é a cabanagem? A maior revolução popular do Brasil. Beleza. A maior revolução popular do Brasil. Alguém dá mais? Alguém arrisca uma outra perspectiva? É a demonstração da força que o povo tem quando reconhece a sua identidade, reconhece a sua origem. A demonstração de um povo quando reconhece, de força de um povo que reconhece sua origem. Então vamos lá, Vamos partir desses lugares. Então, a maior revolução popular do Brasil. Que Brasil é esse? De que Brasil nós estamos falando? A gente entende o Brasil, a gente é levado a compreender o Brasil como uma coisa só, né? É aquele mapa que passou por aqui algumas vezes ao longo do nosso seminário. Mas a gente viu, né, o mapa. Vocês viram em algum momento, o historiador mostrou aqui um mapa aberto, uma zona aberta, as fronteiras não estavam definidas, mas já tinha o contorno do Brasil. Mas e se eu disser para vocês, se eu perguntar para vocês quantos anos tem o Brasil? A maioria, eu acredito, vai dizer que tem 523 agora, né? Vai fazer 523 em setembro. Será? Será mesmo?
Para nós, indígenas, não. Para nós, mundurucus, não. O Brasil ele é uma invenção muito recente, no nosso entendimento. O Brasil, como a gente compreende hoje, ele começa com a Declaração da Independência. Ele começa a ser pensado na Declaração da Independência, em 1822. Muito mais recente do que 1500. Né? E ele só se consolida como essa ideia que a gente tem de Brasil hoje, a partir da cabanagem. Essa é a importância histórica da cabanagem. Por que eu digo isso? De onde é que eu tiro isso? Eu inventei, estou inventando isso? Não. Durante mais de 200 anos, não houve uma única colônia portuguesa na América do Sul. Do século XVI até o século XVIII, haviam 2 colônias portuguesas na América do Sul. Começa lá com o lendário Dom Sebastião, do século XVI, vem até o finalzinho do século XVIII, haviam 2 colônias. Havia a colônia do Norte e a colônia do Sul, que depois vai virar Maranhão e Grão-Pará, que depois vira Grão-Pará e Maranhão, e se constrói toda uma identidade, que é a identidade paraense, que não é a identidade do estado do Pará, mas é a identidade do Grão-Pará, um território, uma colônia, que ocupava o que hoje é o Pará, o Amazonas, o Amapá, Roraima, chegou a incluir, inclusive, o Piauí, parte do Ceará, parte do Tocantins, do que hoje a gente tem como Tocantins. Então, por mais de 200 anos, se construiu uma identidade paraense, no entendimento de paraense como uma identidade amazônica, e uma colônia portuguesa no norte do Brasil. E já havia o Brasil. E o Brasil pegava o quê? O Nordeste, o Sudeste, basicamente, e depois se expande para o Sul. Vocês lembram do mapa das capitanias hereditárias do Nordeste, né? Então vocês vão ver que na origem do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, ele inclui só basicamente ao Nordeste e ao Sudeste. Houve um processo de avanço dessas fronteiras para a Amazônia, aqui em cima, e para o Sul, lá embaixo. E esse processo foi um processo de conquista e de massacre dos povos nativos. Foi um processo de esmagamento. Ele se explica pelas incursões ao sul, as incursões paulistas, dos bandeirantes paulistas, atacando as missões guaranis, as missões jesuíticas e tal, no interior do que hoje é o Centro-Oeste, do que vai se tornar o Centro-Oeste no sul do Brasil. E aqui na Amazônia vai se aprofundar com uma guerra de conquista invisibilizada pela história institucional, que foi o levante dos Tupinambás, dos nossos parentes Tupinambás, que foram massacrados, né? Os relatos da época dizem que as águas dos rios foram tingidas de vermelho pelo sangue Tupinambá, no levante dos Tupinambás, no início do século XVII, e vai ser reafirmada pelo massacre que foi a cabanagem. Que é uma coisa interessante, porque a gente não ouviu, né? Eu não sei se... Eu não tive todo o tempo aqui, ontem eu tive que buscar minha filha na escola, não pude acompanhar todas as palestras, mas eu não vi se ressaltar o fato de que a cabanagem, ela não foi derrotada. A cabanagem foi afogada no sangue do povo amazônico. Foram 40 mil mortes registradas. 1/3 de toda a população da Amazônia naquela época. 1 em cada 3 pessoas foi assassinada durante a cabanagem. Esse é o peso. Foram 10 vezes mais do que a Guerra Farroupilha, no Sul. Foram 2 vezes a Guerra de Canudos. Foram 2 guerras de Canudos aqui. Mas a história nacional lembra de Canudos. A história nacional lembra da Guerra Farroupilha. Mas a cabanagem não. Por quê? É por acaso? Essa invisibilização? Essa reflexão que eu quero fazer, quando a gente fala de Brasil, de que Brasil nós estamos falando?
Quando a gente fala de povo, de que povo nós estamos falando? Quando a gente fala de nós, que nós é esse? É Nhandê ou é Oré? Na nossa língua, no tupi tradicional, nós não é uma palavra, são duas, né? A gente tem dois nós diferentes. Tem Nhandê, que é o nós, eu e vocês, e tem Oré, que é o nós, eu e eles. É nós também. De que nós falamos? Né? Essa sabedoria existe na nossa língua originária, no português não existe essa nuance. É por acaso? Eu acho que não, porque apaga, né? Apaga que o nós nem sempre é inclusivo. Existe um nós que é excludente, que é exclusivo. E o português, essa nuance se perde. Então, eu sempre falo o seguinte, tem uma palavra, a gente estuda a língua originária porque ela ajuda a gente a pensar. Né? As palavras não são só um jeito de descrever o mundo, as palavras são também um jeito de enxergar o mundo. Então existe uma palavra no tupi que é tecó. Tecó. Tecó significa estar no mundo. É mais do que ver o mundo, é mais do que cultura, porque cultura é abstrato, né? Cultura é uma coisa assim que não é muito importante. Na sociedade a prática impõe isso, né? Cultura não é muito importante, abstrato é uma coisa que muda, é uma coisa que pode ser apagada, pode ser construída, pode ser imposta. É mais do que cultura, tecó. Tecó é o jeito que você vê, é estar no mundo. Tecó, a tradução mais ao pé da letra seria estar no mundo. Mas é o agir, é o ver, mas também é o agir no mundo. E todo mundo tem tecó, todos os povos têm tecó. O tecó originário, nosso, indígena, de uma forma mais ampla, a gente pode dizer que o nosso tecó, ele se fundamenta em dois pilares principais, que é a compreensão da natureza como um todo, do que a gente faz parte, que a gente não está descolado, né? Para o branco, a humanidade é uma coisa e a natureza é outra. Para nós, não. Para nós, a natureza somos nós. Eu sou natureza, nós somos natureza. Né? E a outra compreensão é a compreensão de ancestralidade. Que a nossa individualidade, ela só existe como parte de um coletivo. Quando eu falo dos meus ancestrais, eu não falo daqueles que ficaram lá no passado, há centenas de anos atrás, há milhares de anos, não. Eu falo daqueles que estão vivos em mim agora aqui. Meus ancestrais estão vivos. Meus ancestrais falam pela minha boca com vocês agora. Para nós, essa compreensão, por quê? Porque eu só estou aqui porque tiveram os que vieram antes. E a minha missão em estar aqui é ser amanhã um ancestral digno daqueles que virão depois. É sobre isso que a gente fala de ancestralidade. Ancestralidade não é algo que ficou no passado. Ancestralidade para nós é algo muito presente. É algo sagrado. Num sentido muito maior do que qualquer sentido religioso. Porque para nós é concreto, não é no paraíso, não é no céu, não é no outro mundo, é nesse mundo aqui. A ancestralidade está presente aqui agora, está se manifestando. Então, o nosso tecó se baseia nisso. E o tecó do colonizador? O tecó do colonizador se baseia em quê? Na visão que eu trago aqui, em três coisas. O tecó do colonizador se baseia, primeiro, ele apaga, ele saqueia e ele divide, né? Tem aquela máxima, a máxima do colonizador, que é dividir para conquistar. Então o colonizador, ele primeiro divide, depois ele saqueia e depois ele apaga para esconder os seus crimes, para esconder as pistas dos crimes. E como é que isso funciona no contexto da cabanagem? Como é que isso vai funcionar no contexto do tema que nos traz hoje aqui? Então, primeiro, o colonizador, ele separa a gente, separando o outro do eu. A natureza, o colonizador, ele separa a natureza da humanidade, o outro do eu, a matéria do espírito,
a essência da aparência, tudo é muito separado. E a história é vendida para a gente separadinha, assim, são capítulos, são recortes, são enquadramentos muito precisos que nos abstraem do todo, que a gente precisa voltar a integrar. Entender a cabanagem é entender primeiro, em que contexto surge a cabanagem? A cabanagem surge algumas poucas décadas depois da Revolução do Haiti e antecipa, em poucas décadas também, a Comuna de Paris. O que isso tem a ver? Está fora das nossas fronteiras, né? O Haiti não é Brasil, Paris não é Brasil, mas o mundo é um só. Nós estamos falando de uma sociedade integrada. A Revolução do Haiti teve um impacto na mente do colonizador, na mente branca, muito subestimado pela nossa história, por aqueles que contam a história. O fato do Brasil hoje ser um país unificado, um país imenso, enquanto o resto da América, do continente americano, da América ibérica, é todo dividido em países menores, não é por acaso. Houve uma política, o governo colonial, houve uma política para eles, diante da ameaça que representou a Revolução Haitiana, e o vínculo da Amazônia com Haiti é algo que a gente precisa resgatar, né? Eu acho, não é meu lugar de fala, eu não me declaro negro, mas eu acho que o movimento negro, eu deixo essa sugestão para o movimento negro de buscar esse resgate, porque nós estamos intimamente ligados. Por exemplo, a dualidade entre o fundo e a superfície, que vem muito da nossa cosmovisão cabocla, ela é reproduzida no Haiti, no culto aos voduns e tal, o fundo e a superfície, a ilha sob o mar, da cosmovisão haitiana, do vodu. O vodu no Haiti e os voduns do tambor de mina, aqui no Pará, no Maranhão, né? Boiaçu, Dambalá e Dambirá, né? Dambirá no Maranhão, que é um vodum, que é a cobra grande. Então, tem muita coisa, o som, as guitarradas nossas na Amazônia, o carimbó e os ritmos caribenhos. Então, esse vínculo ele precisa ser recuperado. E, por exemplo, tem um vínculo direto, né, que aparece na oralidade. Não sei se vocês sabem, mas é dito que o idealizador, quem inspirou a cabanagem foi Batista Campos, que era um padre branco. Branco mais ou menos, né? Mas ele era daqui de Abaetetuba, se eu não me engano. De Abaetetuba era o Batista Campos. E lá onde ele vivia, se eu não me engano é Abaetetuba, não tenho certeza agora, mas onde ele vivia, a oralidade conta que quem inspirou as ideias revolucionárias em Batista Campos foi um preto velho. Era um homem que vivia na mata, negro, chamado Domingos, Preto Domingos, que inspirou Batista Campos. Isso é contado pela oralidade. Eu gosto de pensar que Domingos não é um nome por acaso, porque o Haiti era Santo Domingo, né? Inclusive a Revolução foi que resgatou o nome originário Haiti, africano e tal. Então, a cabanagem, e a história mostra isso para quem vai buscar fundo, ela bebeu muito nessa chama revolucionária da Revolução Haitiana, que não está tão longe quanto a nossa mente dividida, separada pelo colonizador faz acreditar. E o contexto em que incendeia a Amazônia no processo da cabanagem não é diferente do contexto histórico de exploração, de opressão do povo pobre que vai incendiar a Europa décadas depois com a Comuna de Paris. E a gente precisa entender isso, Ninguém diz, por exemplo, que o jornal do Batista Campos que incendiou, que inspirou os revolucionários cabanos, se chamava O Paraense. E aí a gente precisa entender que o Paraense não era do estado do Pará, era o Paraense porque era da Amazônia, que era o Grão-Pará. Então, Batista Campos, o que incendeia é essa identidade
da Amazônia enquanto algo separado do Brasil, que naquela hora estava querendo se impor sobre nós. É um movimento, antes de mais nada, um movimento de resistência colonial contra a dominação do estrangeiro. Que o estrangeiro não era só o português, porque houve sim uma revolta contra os portugueses. O Brigue Palhaço, quem foi morto no Brigue Palhaço é quem estava quebrando as lojas dos portugueses aqui nas ruas de Belém. Eram os caboclos, eram os indígenas de quem tinha sido tomado tudo, inclusive a identidade, inclusive a autoafirmação enquanto indígena, eram chamados tapuias, né? Quem eram os tapuias? Os tapuias eram indígenas sem povo. Eram indígenas que a violência colonial tinha apagado, como muitos de nós aqui. Eu olho essa sala, vejo negros e vejo indígenas. Muito poucos brancos aqui. Só que a violência colonial nos nega a identidade, a gente não sabe, então não sabe tudo. O que é que as pessoas dizem? Eu tenho um avô que era indígena, meu bisavô era indígena, e as nossas histórias vão sendo apagadas. Então, quem eram os cabanos? Os cabanos eram esses indígenas de quem tudo tinha sido tirado, inclusive o pertencimento, inclusive a identidade. A consciência da ancestralidade havia sido tomada. E é por isso que a cabanagem não é retratada como ela é de fato, como uma guerra de resistência dos povos indígenas da Amazônia, sobretudo, aliados com negros, com os quilombolas, com brancos pauperizados, contra a violência colonial. Contra a violência colonial. Que não era só portuguesa, porque começou quebrando os negócios dos portugueses, mas depois avançou se enfrentando com o Império Brasileiro, com o Império do Brasil. Não é isso? Então, essa visão é uma visão que não se costuma trazer, né? Quando a cabanagem estoura, no início ali, na primeira metade do século XIX, fazia menos de 50 anos que o governo colonial tinha acabado com a divisão entre essas duas colônias, a colônia do Norte e a colônia do Sul, e tinha proposto integrar tudo numa só coisa chamada Brasil. Mas a identidade própria e essa revolta contra o domínio colonial, ela estava muito forte. E gerou-se toda uma resistência contra essa imposição do Brasil sobre os povos amazônicos. E é por isso que entender a cabanagem é entender também, chegar em última consequência, é compreender que a necessidade do governo brasileiro do Rio de Janeiro afogar a cabanagem em sangue com tanta violência como foi afogada o Levante Cabano, foi a necessidade de garantir ao Brasil a anexação desse território que é a Amazônia brasileira. Então a cabanagem, ela garante ao Brasil o domínio sobre os territórios da Amazônia, sobre as riquezas da Amazônia. E para que isso acontecesse, esmagou-se violentamente a população amazônica, que era essencialmente, como segue sendo, indígena, ainda que se negue a identidade. Então, por exemplo, o que é o Brasil? Eu pergunto para vocês, o que é o Brasil? Quando se fala de Brasil, o que vem à mente? Se você perguntar para um gringo, ele vai dizer: o Brasil é futebol, carnaval e selva, Amazônia. Brasil é Amazônia, para fora, para quem está fora. A gente não tem essa visão até porque nós somos ensinados a ter um alto repúdio, né? A gente não gosta mais, então a gente nega tudo que é muito brasileiro, assim, a gente não, né? O que é bom vem lá de fora, né? Na visão, a gente é educado, não é porque nós queremos que seja assim, mas nós somos ensinados a ser assim. A gente é ensinado a ter vergonha de quem a gente é ensinado a ter aversão, autoaversão a gente, né? Inclusive as coisas mais simples, o cabelo, a cor da pele, os traços, a cirurgia plástica, a indústria cosmética, né? Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais consome produtos cosméticos no mundo, né? Então essa autoaversão, ela não tem isso. Mas a Amazônia,
ela faz parte essencial da identidade brasileira, mas ela é algo muito recente para o Brasil, e é algo que foi tomado, que foi saqueado. Então o colonizador, só para me concluir, desculpa que eu falo muito e está todo mundo com fome, né? A gente quer almoçar, mas, então, o colonizador, ele divide, ele rouba, ele saqueia e depois ele apaga. Nesse apagamento, a intenção é sempre apagar os seus rastros. Então vai apagando. E a participação, o caráter político, o povo cabano, o caráter racial. Quem eram os cabanos? Quem eram os cabanos? Alguém vai dizer o seguinte, que eram as lideranças, né? A gente resume os cabanos às lideranças. Aí era Félix Malcher, era me ajudem aí, como é o outro? Vinagre, Antônio Vinagre. Os irmãos Vinagre, mas tinha um outro que era o Angelim, o Eduardo Angelim. Vocês sabem quem são essas pessoas? Dá pra gente saber muito da cabanagem olhando para essas lideranças. Félix Malcher era um fazendeiro, era latifundiário, alto militar, chegou a tenente-coronel, se eu não me engano, tinha patente alta no Exército Brasileiro e era latifundiário. Inclusive os irmãos Vinagre viviam nas terras dele, do Félix Malcher, eram meieiros do Félix Malcher. Então o Félix Malcher era um latifundiário. Qual era o interesse dele? Era uma elite paraense que queria se afirmar em oposição a uma elite estrangeira, mas era elite. Quem era Eduardo Angelim? Vocês sabem quem era Eduardo Angelim? Alguém sabe? Vocês sabiam que Eduardo Angelim não é paraense? Sabiam? Alguém sabia disso aqui? Eduardo Angelim era cearense, era migrante, veio do Ceará, era membro de uma família com certa relevância no sertão do Ceará, era uma pessoa instruída, letrada, um típico intelectual de classe média, professor, era Eduardo Angelim, classe média. E quem eram os irmãos Vinagre? Os irmãos Vinagre eram 2 militares de baixa patente, lavradores, meieiros. Sabe o que é meieiro? Meieiro é trabalho escravo. Tu trabalha na tua terra, mas o produto do teu trabalho tu dá para o dono da terra, porque a terra não é tua. Era isso que eles eram, os irmãos Vinagre. Eram trabalhadores rurais, que trabalhavam para o Félix Malcher. Então, por aí já dá um recorte, né? Tinha muita gente na cabanagem. Tinha muitas classes sociais diferentes, interesses diferentes. Mas quem era a massa cabana? Quem morreu? A professora ontem aqui falou, né? Dos que foram perdoados. Teve gente que foi perdoada, comprou o perdão da coroa com ouro, lá no Mato Grosso e tal. Mas quem foi essas pessoas que conseguiram esse indulto, que conseguiram está até em voga, anistia, que conseguiram essa anistia? Quem foram essas pessoas? Foram as pessoas da elite, foram as pessoas de classe média, que não foram assassinadas nos 40 mil. Que não foram assassinadas nas 40 mil, por quê? Porque tinham influência, porque tinham privilégios, porque tinham dinheiro e conseguiram sobreviver para comprar a sua anistia. Mas quem foram os 40 mil que morreram? Quem morreu foi apagado, não é que foi preso, não está nos registros, não está lá nos registros do Estado, porque o Estado, os crimes do Estado, o Estado não guarda nos arquivos. Quem foi essa galera? Foi uma massa, sobretudo, de corpos racializados, mas, mais do que qualquer coisa, indígenas. Indígenas de quem tudo foi tirado, inclusive a identidade, inclusive o que para nós é mais sagrado, que é a ancestralidade, o conhecimento da sua própria história, o seu vínculo com a sua ancestralidade. Então, esse é o tamanho da violência. E qual é o reflexo disso hoje, né? E aí, só para concluir, desculpa. E o que é que tudo isso tem a ver com hoje? Lá no início eu falei, quando a gente fala de ancestralidade, para nós, a gente não está falando sobre algo esquecido no passado, a gente está falando sobre ancestralidade que está viva hoje em nós. Quando a gente fala de história, para nós história também não é algo sobre o passado. A história que não nos ajuda a entender o presente e a transformar o presente, para nós não interessa essa história. A gente não
né? Em Tupi também ajuda a gente mais uma vez, porque em Tupi tem duas palavras, sabe? Em Tupi a gente tem uma palavra que se chama moang. Moang é o verbo pensar. Mas em Tupi, pensar também significa enrolar, perder tempo. Isso também significa se enganar, moang. Porque pensar tem muito a ver com isso, com abstração, com uma coisa que serve para a gente analisar, que a gente vai ver, mas que não interfere muito no concreto, né? Em compensação, a gente tem outro verbo que é quab. Quab é, ao mesmo tempo, sentir, é o verbo que a gente usa para sentir as coisas, mas também para discernir, também para conhecer. Porque para o colonizador, o conhecimento, ele é descolado da sensibilidade. É razão e emoção, uma ou outra. O espaço, ou é um espaço da racionalidade, ou é um espaço do sentido. Para nós, essa diferença não faz sentido. Porque a gente só pensa sobre aquilo que nos afeta. A gente só pensa sobre aquilo que é importante, que sensibiliza, que a gente sente. Aquilo que não sente, a gente não racionaliza. E a gente racionaliza as coisas para agir no mundo. Porque senão não faz sentido. Então, a gente precisa refletir sobre o que significa essa cabanagem hoje. Esse controle, esse domínio, porque a guerra pelo controle das nossas riquezas, a disposição do colonizador em silenciar o nosso povo, ela segue hoje como era na cabanagem. E nós precisamos pensar formas de resistir e aprender com a ancestralidade, com os erros e com os acertos do passado, para travar essa guerra hoje. Hoje. Nós estamos falando muito dos nossos parentes Yanomami. É um absurdo o que está acontecendo com os Yanomamis. Nós temos que prestar toda a solidariedade ao povo Yanomami. Mas o colonizador, ele faz isso, ele dá um recorte. Parece que agora é os Yanomamis, porque interessa a alguém focar nisso. E aí todo o destaque é só para isso. Mas lá no Médio Tapajós, os meus parentes, Munduruku, estão sendo contaminados pelo mercúrio do mesmo garimpo ilegal hoje. E a mídia não se fala do povo Munduruku, das mulheres que estão com seu leite contaminado, não podem dar de amamentar para os seus filhos no Médio Tapajós, pela contaminação do garimpo ilegal. A dor Munduruku não se sensibiliza tanto quanto a Yanomami nesse momento. Por quê? A que interesse isso serve? A gente fala dos indígenas nas aldeias, da luta por demarcação, que é fundamental e tem o nosso apoio incondicional, a luta por demarcação nas aldeias, mas a gente não fala da luta dos indígenas no contexto urbano, nas cidades indígenas como eu. A minha luta não é por demarcação. Eu moro numa área de ocupação urbana aqui em Ananindeua. Eu não quero, eu tenho uma família, eu tenho uma história na cidade. Eu estou brigando, hoje eu estou numa luta por ser reintegrado. Eu fui demitido político do governo Bolsonaro, eu sou servidor concursado do Ministério da Saúde hoje, estou brigando, fui demitido pelo governo Bolsonaro, estou brigando para ser reintegrado. Então eu tenho uma vida, tenho um emprego, tenho uma carreira. Eu não quero sair da cidade, eu não vou para um território demarcado, a não ser para visitar os meus parentes, mas eu tenho luta para fazer aqui na cidade. E os indígenas que vivem nas cidades, que reivindicam esse pertencimento na cidade, são invisibilizados. O Ministério dos Povos Indígenas, a Secretaria dos Povos Indígenas que o governo do Estado vai criar, vai dar visibilidade para esses indígenas também? Ou é só para os indígenas aldeados? Porque os aldeados são poucos e estão distantes. Ao colonizador, interessa que nós sejamos poucos e distantes. Mas e a maioria dos indígenas que vivem nos centros urbanos e estão bem perto aqui do poder público? Essa semana morreu um morador de rua colhendo uma manga aqui em Belém, uma rua de Belém. O trânsito não parou, porque o parente morreu passando fome aqui em Belém. Não foi num território isolado dos olhos de todos. Foi no meio da cidade e o trânsito nem parou para aquele corpo jogado lá de uma pessoa que estava pegando manga com fome aqui em Belém. Essa dor sensibiliza a sociedade também?
Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil, né? Então, só para eu terminar, desculpem, eu falo muito, só para me terminar, hoje é aniversário de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito simbólica para o Brasil, né? E aí, eu só quero ressaltar como tudo está interconectado, né? E eu queria lembrar também o sofrimento, hoje, aqui com vocês, do povo Guainã, que é o povo de Piratininga, sobre o qual São Paulo foi construída. São Paulo foi construída em cima de um território sagrado, de um povo originário que era chamado Guainã. Eles construíram uma igreja, era um povo nômade, né? Mas eles visitavam regularmente aquele local lá, um local alto, uma rocha em forma de triângulo, assim, o centro de São Paulo. O colonizador foi lá, construiu uma igreja e tomou aquele lugar sagrado e transformou na sede a partir da qual os bandeirantes massacraram diversos povos indígenas daqui no sul, aqui no norte. Eles vinham andando, né? No centro-oeste, para formar esse Brasil que a gente tem hoje, para construir em cima de assassinatos, de estupros, de roubos, de apagamentos, o país que nós temos hoje. E eu queria só deixar para vocês, eu podia pedir um minuto de silêncio pelos Yanomamis, pelos Guainãs, pelos indígenas nos territórios, os indígenas nos centros urbanos, que são silenciados, que são invisibilizados, que não são vistos pela história. Mas eu não vou pedir silêncio, porque nós já fomos silenciados bastante. Então eu vou só pedir uma coisa: que todos nós falemos bem alto uma lição que nós indígenas aprendemos com o movimento negro, e nós vamos fazer valer. Nunca mais sobre nós, sem nós. Obrigado.